horripilantes, sexy, fantasmagóricas ou grotescas, ou tudo isso e mais um pouco. Hoje nós vamos fazer um passeio pelo mundo das gigantas. Vamos lá? Olá! Estamos aqui para mais um vídeo da série Livros e Leituras do Neve. E como essa série, nós sempre trabalhamos com indicações de bibliografia teórica, de bibliografia metodológica e também de bibliografia literária, as famosas fontes que todo mundo pede, me passa uma fonte, me passa uma fonte, me passa uma fonte. Todo mundo quer a fonte, mas na hora de beber na fonte todo mundo esquece a cuia em casa. Mas vamos lá. Essas fontes literárias, que podem ser as sagas, os poemas édicos, né, os poemas escáldicos e tantas outras. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre uma saga lendária, aquelas sagas que trazem elementos fantásticos, os fantasmas, os mortos, né, as feiticeiras, os dragões, todos esses seres que habitam o mundo do fantástico, todos esses seres que povoam, né, a nossa imaginação até hoje. Imagina na época. E essas sagas, como nós já dissemos aqui, mas sempre vale lembrar, as sagas lendárias, elas vão nos apresentar fatos, né, aventuras ocorridas lá no período pré-viking, lá nos tempos antigos, lá do tempo em que o mundo era jovem. E elas foram escritas muito depois. A saga que nós vamos fazer uma breve análise hoje é a saga de Hjalmter. Foi escrita no século XV, veja, era viking, já tinha morrido, sepultado, virado pó, era tempo. O século XV, o que está assim na moda literária? Os romances de cavalaria, os romances que vão tratar lá do rei Arthur, Demanda do Santo Graal, Tristão e Isolda. Então isso era os best-sellers, né, comparado ao que nós temos hoje, os best-sellers da época, que estavam por todo o mundo, não é? Ali na Europa, nas cortes, era isso que estava fazendo sucesso. E essa saga específica, escrita no século XV, ela é uma saga lendária. É claro, ela já vai ter alguns elementos, né, que vão ser a influência desses romances de cavalaria, desses romances corteses, né, corteses não porque os romances são muito educados, mas porque eles foram escritos nas cortes, então, cortês, corte. Então, ele já vai ter alguns elementos que nós até vamos dar uma pincelada nele aqui. Mas essa saga específica, ela carrega o grosso das sagas lendárias, como a saga de Eärendil, que também já foi tema de um episódio aqui da série Livros e Leituras do Neve. E o que chama muita atenção na saga de Hjalmter? O que vai nos chamar a atenção é a presença do fantástico e um elemento do fantástico em específico, que são as gigantas, no feminino, gigantas. Nós já sabemos, né, que o deus Thor, né, nas suas aventuras, vai lá combater os gigantes, né? E o que representam os gigantes e também as gigantas? É um obstáculo na vida do herói, é aquela grande pedra no sapato. O herói está indo, né, no seu passeio, no seu caminho, buscar uma espada mágica, enfrentar um monstro ou conquistar um reino. E aí aparece a dita cuja pedra no caminho, que no caso do deus Thor é os gigantes, né? E no caso do Hjalmter e do seu companheiro de aventuras,
são gigantas. Vejam, no plural. Não é? E o que são essas gigantas que estão representadas nesta saga específica? Veja, nós estamos analisando um trecho da saga de Yalmiter, onde essas gigantas vão aparecer. A primeira leitura que nós fazemos dessa, quando vai aparecer, porque ele tá lá, né, numa aventura, deixa o seu barquinho no fiord e vai com o seu amigo subir uma montanha, né, feliz, e aí que tudo começa a acontecer. Essa coisa que na primeira leitura beira o cômico e depois vai para o mais puro grotesco. É todo aquele grotesco. É uma coisa que você... É realmente uma coisa, né? Que às vezes a gente fica até com dificuldade de descrever o que são essas gigantas. Então, para vocês entenderem, vamos à narrativa? Yalmiter e seu amigo deixam o seu barco lá, sobem a montanha e estão andando no caminho, quando de repente eles param assustados. Nossa, o que é aquilo? E eles veem que tem um curso de água cristalina, e de repente eles veem essa coisa, vamos chamar assim, não confundir com coisa do Quatro Fantásticos, por favor. A coisa ali. E ela está com seus pés, né, numa pedra, está ali penteando seus lindos cabelos, e ela tem sobre os joelhos um pano aonde ela secaria esses cabelos recém-lavados que ela estava penteando. E o que chama a atenção dos nossos dois heróis é que esse pano é de ouro. Veja, um pano de ouro. Mas aí sai o foco do pano de ouro e aí vai para a descrição dessa coisa monstruosa, dessa coisa que penteia cabelos desgrenhados, falta de dentes na boca, lábios muito grandes, né? Mãos grandes, meio que disforme, não sabe se tem calos, aquela monstruosidade grotesca. Escorre baba. E o que adianta ter um pano de ouro sobre os joelhos para lavar aquela coisa que é chamada de cabelo? E os dois heróis se deparam com aquilo, ficam assustados, mas também ficam curiosos, porque também a giganta os vê. E é nesse momento que se dá um diálogo entre eles, e a giganta começa a provocar. E aí nós vamos perceber um outro lado dessa giganta, sim. Porque a giganta, apesar de ser giganta, apesar de ser grotesca, apesar de ser feia, ela tem um grande objetivo. Ela quer a todo custo perder a sua virgindade. Senhoras, senhores, senhoritas, senhorites e senhorites. Nós vemos a giganta aí com um apetite sexual tão grotesco, tão grande quanto a sua feiura, quanto o horror que é a sua figura. E ela começa ali discutir, porque quero perder a minha virgindade, porque eu tenho as minhas irmãs e nós todas queremos também deixar de ser virgens, porque nós queremos bravos guerreiros, e os guerreiros ali não estão muito afim disso não, né? E aí aparecem as irmãs dessa giganta. E aí é aí que começa aquela briga. E as gigantas, além de feias, além de terem esse horror na figura, essa presença grotesca, essa tara, né, esse apetite sexual grande, elas são extremamente hábeis no uso da sax, aquela faca mais longa. E elas começam a duelar, e os dois heróis se admiram da grande habilidade que essas mulheres grotescas têm com a faca, mas no desenrolar
um dos nossos heróis mata uma delas. E a outra, que estava lá penteando os cabelos, lá, sobe uma ira muito grande nela: você matou a minha irmã, e agora eu vou ter que te matar. E o herói responde: não, mas essa é a vergonha que você vai carregar por não ter defendido a sua irmã. E tá aí lá o grande embate. Eles duelam, brigam, as gigantas, algumas morrem e os heróis seguem o seu caminho. E vejam só, qual é o caminho que os nossos heróis seguem? Eles vão para um grande reino onde vive um rei muito rico, muito poderoso, que tem uma filha. E a filha é justamente o oposto dessas gigantas. É uma mulher alta, bela, com cabelos muito dourados, né? Cabelos cor de ouro. Ela tem uma voz muito doce. Ela é muito hábil nas conversas e tem uma grande habilidade no jogo de tabuleiro, que se assemelharia ao que nós conhecemos como jogo de xadrez. Vejam que é o grande oposto do grotesco e do belo, no mesmo caminho do herói. Para o herói chegar aonde está o belo, o bom, no que vai trazer riquezas, ele tem que enfrentar esse horror, esse grotesco. Mas o que é muito interessante, os nossos dois heróis, ao se depararem com esse grotesco, aquilo primeiro causa o horror, causa o estranhamento, mas causa também o fascínio, porque essas gigantas são mulheres e são mulheres capazes de enfrentar nas armas os homens de igual para igual. Então o que elas despertam? Despertam o horror, despertam o temor, mas também despertam o fascínio. Então, por essa saga, nós percebemos a grande quantidade de elementos para se poder analisar as questões de gênero. E o mais interessante nessas questões de gênero que podem ser abordadas não é só como meia dúzia de 3 ou 4 professoras universitárias brasileiras ainda insistem que estudos de gênero é sinônimo de estudos feministas. Não, não é. Esses caras e essas caras estão todas erradas. Não sigam eles, por favor. Vocês podem estudar não só como uma representação feminina do belo e do grotesco, mas também como os homens estão ali inseridos, não é? Como se dá a representação masculina, porque o gênero é uma categoria muito útil de análise, porque ela trabalha como os gêneros e toda essa grande fluidez de gênero se relaciona na sociedade. Vejam que coisa muito boa de ser estudada, que coisa ampla e tão boa que nós temos essa ferramenta para estudar, mas infelizmente essa meia dúzia, 3 ou 4, faz uma visão reducionista. Tadinhos, né, gente? A gente tem mais é que ter misericórdia dessa gente, né? Então vocês vejam como é rico para se trabalhar. Agora, indo para uma outra perspectiva de análise também extremamente interessante e rica, é estudar essa questão do fantástico, né? E principalmente do grotesco, porque o grotesco faz parte de toda, né, esse grande leque que é a literatura fantástica. Como que esse elemento grotesco está se apresentando? E aí é possível fazer um cruzamento com o gênero também, gênero e grotesco. Por que são gigantas, mulheres pertencentes ao gênero feminino, que estão ali sendo representadas como grotesco? E se fazer um contraponto entre esse grotesco feminino e esse belo dessa princesa, né, que os nossos heróis vão encontrar depois. Vejam a riqueza de análise em uma única saga que
os mais xaropes aí, os mais chatos vão falar: ai, mas é uma saga tão curtinha. Pois é, não se esqueçam que os piores venenos vêm nos menores frascos. Então, nós temos o quê? Uma riqueza num texto literário muito bom, mas que não é um texto literário tão grande. E se você ficou muito curioso para estudar, para conhecer mais ou simplesmente para ler esse texto literário que vai tratar desse grotesco, você tem ela aqui, ó. É esse livro, ela está inserida aqui, então vocês veem que é edição Miraguano, foi traduzido para o espanhol, não é um livro de difícil aquisição, e ele foi traduzido pelo Santiago Ibáñez Youth, né, que é um excelente tradutor para a língua espanhola, e ele já traduziu várias sagas, né, dessa série da Miraguano Edições. Então, você que ficou curioso para ler, ficou com vontade de conhecer mais, ou se sentiu aquela fagulha para trabalhar isso no seu TCC, trabalhar isso como elemento na sua dissertação de mestrado e quem sabe até numa tese de doutorado, o texto é esse aqui. Então, muito obrigado. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos futuros. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para aquele amigo, para aquele colega, nos seus grupos, para dar engajamento no canal e para que a gente continue aqui trazendo cada vez mais conhecimento acessível, mas de extrema qualidade, e para que a gente possa continuar cada vez mais trazendo livros e continuar a série Livros e Leituras do Neve. Então, muito obrigada e deixo vocês com a capinha do livro.